História Missionária sobre Gladys Aylward, capítulo 9. A Honorável Inspetora de Pés. Ninguém sabia o motivo pelo qual Janine Lawson se dirigia a Kingsway. Talvez ela estivesse à procura de um novo local para começar outra estalagem. Talvez ela precisasse sair e pensar sobre as coisas depois de perder a paciência e mandar Gladys embora. A senhora Lawson nunca contou a ninguém por que saiu de Yangsheng ou aonde ia. Gladys logo descobriu outra coisa que a senhora Lawson não lhe havia dito: o quanto custava administrar a pousada. Era verdade que a pousada das 8 Felicidades ganhava dinheiro suficiente para cobrir os custos do aluguel, do carvão para o Kang e da comida. Mas todos os anos, uma grande quantia precisava ser paga em impostos ao mandarim. A senhora Lawson pagava a quantia mediante o uso de sua pequena renda mensal e nunca disse nada a Gladys ou a Yang a respeito. No entanto, sem a senhora Lawson agora, não havia renda extra para pagar os impostos que no momento se encontravam vencidos. Gladys não fazia ideia de onde viria o dinheiro para pagar os impostos. Ela discutiu o problema com Yang, que ofereceu apenas uma solução. Ela deveria se curvar diante do mandarim. Que diferença isso faria? Gladys perguntou de forma impaciente. Não vejo nenhum motivo para isso. Você não precisa ver o motivo. É apenas algo que deve fazer. Você vai entender o motivo quando chegar lá, respondeu o cozinheiro idoso. Como faço isso então? O que eu digo? Perguntou Gladys. Yang franziu a testa. Essa é uma pergunta difícil. Vou perguntar na cidade. Com isso, ele saiu porta fora. Yang voltou cerca de 1 hora depois. No entanto, ele não tinha boas notícias para contar. Como a senhora Lawson e Gladys eram as 2 primeiras estrangeiras a viver em Yangsheng, não havia regras estabelecidas para quantas vezes Gladys deveria se curvar diante do mandarim, ou exatamente o que ela deveria dizer a ele, ou em que ordem ela deveria fazer isso tudo. Isso representava um problema difícil porque, como Yang entendia, cometer um erro no protocolo ao lidar com o mandarim poderia ser fatal. Gladys pensou no soldado do mandarim com a longa espada durante a execução no mercado e estremeceu com o quão mortal alguns erros poderia ser com relação ao mandarim. No final, Yang decidiu que Gladys deveria colocar as melhores roupas e perguntar aos secretários do mandarim se ele lhe concederia uma entrevista para ver o chefe. Se ele concordasse, eles então elaborariam os detalhes do que ela deveria dizer na reunião. Gladys apenas sacudiu a cabeça. Ela não tinha melhores roupas. As únicas roupas que ela tinha eram a calça azul acolchoada e o casaco que ela usava, e não eram roupas adequadas para se curvar diante de um mandarim. O mandarim era o mais alto funcionário do distrito. Seria muito desrespeitoso comparecer à audiência com ele nessas roupas. E Gladys não tinha dinheiro para comprar outra. O caso estava encerrado. Ela não veria o mandarim tão cedo. Ela só teria que encontrar outra maneira de lidar com o pagamento dos impostos. Cerca de 1 semana depois, Gladys estava no quarto de cima escrevendo uma carta para alguns amigos na Inglaterra quando ouviu uma comoção no andar de baixo. Ela pôde ouvir alguns sons desconhecidos, como o tilintar de sinos e a batida rítmica de pés em marcha. Ela desceu as escadas correndo para ver o que era. Yang a encontrou na porta e exclamou em alta voz: "O mandarim está chegando! O mandarim está chegando!" Gladys ficou animada. O mandarim raramente saía de seu palácio, ou Yamen, como era chamado. Se ela se apressasse, ela poderia vê-lo passando pela pousada das 8 Felicidades. Ela perguntou a Yang: qual é o melhor lugar para vê-lo passar? Yang olhou para ela. Então, o olhar de quem entendeu o que ocorria cruzou seu rosto. Não, ele não está passando, ele está vindo para cá. Aqui para a pousada das 8 Felicidades. Ele quer falar com você.
Os olhos de Gleides se arregalaram e ela perguntou: por que eu? Eu não sei, respondeu Yang. Você deveria ter ido e se curvado diante dele quando eu lhe disse para o fazer. Agora talvez ele esteja com raiva. Yang deu um passo para fora da porta e antes que Gleides pudesse fazer outra pergunta, ele já tinha se virado e corrido pela rua na direção oposta à do mandarim. Enquanto ela observava desaparecer e virar uma esquina, Gleides teve o pensamento de que ele corria surpreendentemente rápido para um homem idoso. A essa altura, a procissão estava tão perto que Gleides podia ver as fileiras de soldados marchando em frente à cadeira de cetim da liteira, carregada aos ombros de 8 criados. Atrás da cadeira havia vários conselheiros vestidos com belas roupas bordadas. Gleides parecia estar enraizado no lugar, incapaz de fazer mais do que puxar alguns fios de cabelo para trás do coque e ajustar o casaco desgastado. De repente, um grito do soldado que liderava o desfile soou e toda a procissão parou. Os servos baixaram a cadeira e, com um barulho alto de sinos, outro criado puxou a cortina em volta da liteira e ofereceu o braço ao mandarim. Com um floreio, o mandarim aceitou e desceu. Seus olhos correram por todo o pátio. Gleides se curvou e depois se curvou de novo. Ela queria saber o que fazer a seguir, mas não sabia. Então ela se curvou de novo, apenas no caso de ser necessário, e então esperou que o mandarim fizesse o próximo movimento. Ele quebrou o silêncio e perguntou: Você é Gleides Aylward? Sim, senhor, respondeu Gleides no melhor vocabulário do dialeto Yangsheng que ela sabia falar. Vim pedir sua ajuda, continuou o mandarim. Minha ajuda? Gleides ecoou com espanto. Ela não conseguia pensar em uma única forma de ajudar o mandarim. Sim, respondeu o mandarim. Eu tenho um problema e só você pode resolvê-lo para mim. Há um novo governo em Nanquim, como você deve saber. E como todos os novos governos fazem, eles criaram novas regras. Uma das novas regras é que a amarração dos pés das meninas deve ser interrompida na China. O novo governo responsabiliza cada mandarim pessoalmente pela garantia de que a amarração dos pés seja interrompida em seu distrito. Gleides assentiu. Ela ficou contente ao ouvir que essa prática cruel seria banida, mas ela não tinha ideia de como isso a envolvia. Assim, continuou o mandarim, parecendo bastante orgulhoso de si mesmo, o governo me deu um problema. Eu preciso de alguém que inspecione os pés. Um homem não serviria para a função, porque os homens não devem olhar para os pés de uma mulher. Eu preciso de uma inspetora de pés, uma mulher. Mas onde? Perguntei a mim mesmo. Eu encontraria uma mulher que pudesse viajar a pé por estradas irregulares e escalar montanhas para chegar às pequenas aldeias, a fim de garantir que os pés de todas as garotas estivessem livres de amarras e soltos para crescerem normalmente. Apenas uma mulher que tivesse os pés livres poderia fazer isso. E me perguntei, em toda a China, quem é a mulher que fala o dialeto de Yangsheng e tem os pés livres? Essa mulher será a minha inspetora de pés. O mandarim parou por um momento para sorrir diante de sua lógica. Então ele prosseguiu. Há apenas uma dessas mulheres em todo o distrito, e ela é você, Gleides Aylward. Gleides sorriu sem graça, tentando entender o que ela ouvia. O mandarim lhe ofereceu um emprego ou lhe deu uma ordem, ela não tinha certeza. Antes que ela pudesse decidir, o mandarim continuou. 2 dos meus soldados irão com você, e eu lhe darei uma mula para cavalgar. Quando você falar, as pessoas vão ouvi-la, como se eu estivesse falando. Desobedecer você equivalerá a me desobedecer. Ele baixou os olhos para a espada e Gleides entendeu exatamente o que ele queria dizer. Eu vou pagar pelo seu serviço. Você tem alguma pergunta? O mandarim acrescentou. Gleides sabia que tinha 1 milhão de perguntas dentro de sua cabeça, se ao menos tivesse 1 minuto para pensar de forma clara. Mas ela finalmente gaguejou
Eu sou cristã, não uma inspetora de pés. Enquanto ela falava, um pensamento passou por sua mente. Como inspetora de pés, ela visitaria todas as aldeias e todas as fazendas do distrito com a escolta do mandarim, sem mencionar que seria paga por isso. Ela pensou em todas as histórias da Bíblia que poderia contar ao longo do caminho. Ela poderia usar a posição para espalhar a mensagem do Evangelho por todo o distrito. Mas será que o mandarim a deixaria fazer isso? Gleides tinha que descobrir. Onde quer que eu vá, em nome de Sua Excelência, ela continuou de forma mais corajosa agora. Eu falarei do meu Deus e da minha fé, e tentarei fazer os outros crerem como eu. Ela se levantou com o coração batendo desesperado, esperando a resposta do mandarim. O mandarim alisou o bigode por alguns instantes. Apenas o choro de um bebê em uma casa distante quebrou o silêncio. Gleides começou a se perguntar se havia dito algo insultuoso. O mandarim tinha poder completo sobre o povo de Ansheng e o distrito vizinho. E se ela o tivesse ofendido com sua ousadia, sua cabeça seria a próxima a ser pendurada no muro. Por fim, o mandarim falou: é muito importante que a prática de amarrar os pés das meninas pare de imediato. Quanto à sua religião, não é de nenhuma importância para mim. Fale do que quiser. Se as mulheres se tornarem cristãs, elas desejarão que suas filhas fiquem com os pés livres e soltos como o seu, e isso acabará sendo uma coisa boa. Gleides se curvou agradecida. Vou mandar os soldados e a mula amanhã de manhã para você começar o seu trabalho. Espero que você me informe com regularidade sobre o seu progresso. Venha ao Yamen e meu secretário providenciará a audiência comigo. Dizendo isso, o mandarim curvou-se para Gleides, virou-se e voltou para a cadeira da liteira. Gleides se curvou profundamente e observou a procissão se mover rua abaixo. Enquanto o grupo se afastava da vista, Gleides soltou um profundo suspiro de alívio. Depois de se preocupar tanto com o dinheiro para viver e manter a pousada, ela recebeu essa resposta, uma resposta muito melhor que qualquer coisa que ela pudesse ser capaz de criar por conta própria. Na manhã seguinte, Gleides acordou cedo e esperou no pátio que seus acompanhantes chegassem com a mula. Enquanto esperava, tentou imaginar como poderia conseguir que pais e mães soltassem os pés das filhas. Afinal, amarrar os pés das meninas era algo que acontecia na China por incontáveis gerações. As pessoas provavelmente não aceitariam ser informadas, ainda que gentilmente, por um demônio estrangeiro, que deveriam parar a prática. Gleides decidiu que isso poderia ser uma tarefa mais desafiadora para ela que arrastar as mulas para dentro do pátio da pousada das 8 felicidades, como ela fazia no começo. Os pés das bebês eram enfaixados com firmeza com ataduras de linho. Como os ossos dos pés dos bebês são moles e flexíveis, os pés acabavam por se curvar lentamente até que os dedos e a metade da frente dos pés ficassem escondidos embaixo da metade de trás dos pés. Quando a menina chegava aos 12 ou 13 anos de idade, os pés estavam dobrados pela metade em caráter permanente. Nesse ponto, tudo que a garota podia fazer com eles era mancar. As garotas não podiam correr ou brincar com garotos. No entanto, o novo governo nacionalista decidira de forma sensata que a prática precisava terminar. Ele proibiu a armação dos pés das meninas com menos de 10 anos. Dessa forma, uma geração inteira de garotas cresceriam sem os pés amarrados. E os homens que haviam aprendido que os pés amarrados eram desejáveis não teriam outra escolha a não ser se casar com garotas com pés grandes. Gleides ouviu o barulho dos cascos de uma mula sobre os paralelepípedos e logo a mula e 2 soldados estavam em pé no pátio. Os soldados curvaram-se para Gleides e com um floreio um deles a colocou na liteira da mula e logo eles partiram a caminho das montanhas estéreis.
A primeira aldeia que Gleides chegou ficava localizada ao lado de um desfiladeiro íngreme. As casas apertadas eram feitas de barro e tinham telhados verdes. As notícias percorriam a vila com rapidez, e poucos minutos depois de entrar pelo portão do vilarejo, o ancião da aldeia se curvou diante de Gleides. Os soldados contaram ao ancião porque eles tinham ido à sua aldeia, e ele reuniu os aldeões no mercado. Logo, mulheres com cestos de roupa suja, homens com enxadas e criancinhas com nariz escorrendo estavam todos reunidos. Os anciãos apresentou Gleides. Esta é a honorável inspetora de pés do Mandarim. Ela está aqui para inspecionar os pés de todas as garotas da aldeia. Ela tem ordens para fazer com que todas as garotas menores de 10 anos tenham os pés soltos, livres das faixas, e ela voltará para se certificar que eles continuem assim. O silêncio de choque caiu sobre a multidão. Além disso, acrescentou o ancião, se a nova lei não for cumprida, o pai envolvido será enviado para a prisão. A inspetora de pés deve ser obedecida. Por fim, ouviu-se um suspiro de quem ouvia, seguido do burburinho de reclamações. Não alto o suficiente para que o ancião identificasse os indivíduos, mas alto bastante para assustar Gleides. Apesar do que o ancião acabara de dizer, Gleides duvidara de como conseguiria fazer as pessoas obedecerem. Gleides decidiu que precisava fazer algo que impressionasse de forma a chamar a atenção de todos. Então fez um sinal para que os soldados a seguissem. Ela caminhou de maneira corajosa até a casa mais próxima. Através da porta aberta, ela viu uma menina de cerca de 3 anos sentada no quengue. Quando Gleides entrou, uma mulher pegou a menina e segurou-a no joelho. 2 outras mulheres apareceram na porta para a assistir. Desamarre os pés dessa garota imediatamente, ordenou Gleides usando o tom mais oficial que conseguia em sua voz. A mulher começou a tirar as bandagens de linho. Logo os pés da menina estavam livres. Mesmo com 3 anos de idade, os dedos dos pés da garota já estavam curvados e seus pés brancos devido à falta da devida circulação de sangue neles. Gleides nunca vira os pés amarrados sem a capa de linho que calçavam antes. A visão dos pés da garotinha a fez sentir-se mal do estômago. Ela se ajoelhou na frente da menina e começou a massagear seus pés. Pouco a pouco, um tom rosado começou a voltar para eles e os dedos da garota começaram a voltar para sua posição correta. Veja esses pezinhos. Deus fez os pés dessa menina idênticos aos pés de um menininho. Gleides olhou ao redor para se certificar de que os soldados ainda estavam do lado de fora antes de continuar. Se eu voltar e descobrir que alguém amarrou os pés dessa garota de novo, essa pessoa será colocada na prisão. Gleides levantou-se e saiu porta fora. Ela entrou na casa seguinte e em outra casa e repetiu o procedimento. No meio da tarde, ela ficou satisfeita com o fato de os pés de todas as jovens da aldeia estarem livres e soltos. O ancião a convidou para passar a noite em sua casa, e assim Gleides passou uma noite agradável, contando histórias da Bíblia para ele. Na manhã seguinte, Gleides e os soldados partiram para a aldeia seguinte, observando atentamente as famílias que viviam nas cavernas espalhadas pelas montanhas. Na aldeia seguinte, a mesma cena se repetiu, só que dessa vez, Gleides se sentia um pouco mais corajosa. Aonde quer que ela fosse, ela era respeitada e obedecida. Foram necessários vários meses para visitar todas as aldeias e todas as famílias do distrito. Depois de ter passado pelo distrito todo uma vez, Gleides enviou uma mensagem ao Mandarim com a afirmação de que não havia mais garotas jovens com os pés amarrados em seu domínio. No entanto, o Mandarim era um homem cauteloso e insistiu para Gleides continuar os turnos pelos distritos, verificando-os todos. Isso era bom para Gleides,
porque ela descobriu que uma vez que os pés de uma menina eram desamarrados e ela conseguia andar normalmente, a maioria dos pais se perguntavam por que eles os amarraram. Eles concordavam que era um costume tolo e estavam felizes por se livrar dele. Pés grandes, eles decidiram, eram úteis, não feios. Essa mudança da mente e do coração dessas pessoas significava que Gladys não tinha nada a fazer, além de viajar com uma escolta de soldados e contar histórias da Bíblia. Não demorou muito para que todos os aldeões olhassem com grande prazer para a visita da inspetora de pés. O ano passou. Enquanto Gladys estava fora por conta das viagens, Yang cuidava das coisas na estalagem, e sem a senhora Lawson por perto para conversar em inglês, Gladys logo ficou fluente no dialeto de Yangsheng. Na verdade, ela falava melhor que muitos dos moradores locais, e sua narração de histórias bíblicas estava produzindo resultados. Logo, pequenos grupos de cristãos começaram a se formar nas aldeias visitadas por ela. As coisas não poderiam ter funcionado melhor para Gladys. Ela visitava o mandarim com regularidade e ele parecia impressionado com o realizado por ela. Ele ficou tão impressionado que, quando precisou do serviço da pessoa mais valente de Yangsheng, ele convocou Gladys de novo. E assim terminamos mais um capítulo. E se você está gostando, não esqueça de curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. Um abraço e até o próximo capítulo.